Olá, paranormais e sobrenaturais, eu sou Cris Yanovitch e cá estamos nós para mais uma história assombrosa. E vou pedindo primeiro para que você não se esqueça de dar um like. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Aproveita e acione o sininho, porque assim você vai receber as novidades em primeiríssima mão. Tem um relato interessante, tem alguma coisa para contar pra gente? Manda, o link tá aí na descrição e a gente vai contar carinhosamente aqui a sua história. Então, roda a vinheta. Você está no canal Paranormal e Sobrenatural. Aqui você encontrará relatos de assombrações, investigações e muita informação sobre o sobrenatural. Inscreva-se e acione o sininho para receber as novidades. Olá, meus queridos do Paranormal e Sobrenatural. Meu nome é Cecília e sou da cidade do Rio de Janeiro. O meu relato assombrado se deu por volta de 1989, 1990, quando o meu filho, o Charles, tinha por volta de 4 anos. Meu filho sempre foi uma criança alegre, porém, ele até hoje é uma pessoa muito tímida, então tinha alguma dificuldade para fazer amizades e normalmente brincava sozinho. Eu, na verdade, não dava muita importância para isso, porque afinal de contas ele não saindo não me causava grandes preocupações, não é? Eu preferia que ele ficasse mesmo em casa brincando com os seus bonequinhos, brincando com os seus carrinhos. Um determinado dia, o Charles estava lá sentado sobre o tapete do seu quarto, rodeado por brinquedos, quando ele começou a conversar com alguém. Eu não ouvi as respostas, essa é a verdade. E logo calculei que fosse um amigo imaginário. Afinal, crianças sozinhas ou que se sentem solitárias, geralmente têm o costume de criar amigos imaginários. E ele lá estava conversando, rindo, falando. E eu então, depois de alguns dias com isso acontecendo, cheguei para o Charles e perguntei: com quem você está conversando? E ele me disse: estou conversando com o TT. E, bem, eu comecei a perguntar a respeito do TT e ele me deu uma informação que me deixou um pouquinho assustada. Ele disse que parte da cabeça do TT estava amassada. Eu fiquei bem assombrada, mas ainda assim continuei dizendo que era um amigo imaginário. E foi então que começaram os fenômenos estranhos. As coisas começaram a desaparecer gradativamente de um lugar, algo que eu tinha posto num lugar e de repente aparecia em outro. Ou então, uma coisa que era muito comum de acontecer era que, bem, eu chegava de manhã no quarto do meu filho para acordá-lo, para que ele tomasse o café da manhã, e todos os brinquedos do baú estavam espalhados pelo quarto. Eu realmente sabia que meu filho não tinha o costume de acordar à noite, e quando isso ocorria, ele me chamava. Além disso, por vezes eu acordava e me deparava com um copinho de iogurte jogados pelo corredor ou pela cozinha ou então na porta do quarto do Charles. Meu filho não tinha costume de abrir a geladeira e aonde ficavam os iogurtes, nessa época o Charles não alcançava, afinal de contas ele era bem pequeno. Também comecei a ouvir passos durante a noite e risadinhas infantis. Quantas e quantas vezes eu fui ao quarto do meu filho para saber se ele não estava tendo um sonho e por isso ele se ria, mas as risadinhas continuavam.
determinado dia, bem, eu tinha alguns passarinhos e eu costumava colocá-los numa mesa que eu tinha do lado de fora da casa. E estava ali cuidando dos passarinhos e me virei para trocar a água do passarinho. E quando me voltei à gaiola, meu filho estava próximo à gaiola e estava metendo a mãozinha dentro da gaiola. Na outra mão ele tinha um martelo. E eu disse: o que você está fazendo, Charles? E ele me disse: o TT pediu para que eu desse uma martelada no passarinho. Bom, a partir daí eu fiquei extremamente preocupada. Além disso, meu filho começou a ter comportamentos estranhos. Agia de forma agressiva, me respondia, fazia coisas que ele nunca tinha feito antes. E dizia que era o TT. Era o TT que pedia, era o TT que mandava, era o TT que queria que ele fizesse. Eu, como uma mãe preocupada, levei-o a um padre para que ele fosse benzido. Depois disso, nunca mais tivemos problema algum. Tenho certeza que esse tal TT, o suposto amigo imaginário, que não era tão imaginário assim, era um espírito maligno, e talvez não fosse sequer um espírito infantil. Um grande, enorme beijo para vocês. E então, gratidão por ter enviado esse relato. Se você gostou, dá um like. Tem uma experiência com um amigo imaginário, uma criança? Conta aí pra gente saber. Conta aí pra gente e a gente vai narrar aqui no nosso canal. Então eu vou indo, deixando Mega Blaster beijo pra você e a gente se vê. Eu posso ser uma boa amiga. Quer?